Som. Ei.
Ei. Ação, testando. Ação. Ação. Uhum. Caraca, eu tô achando uma sensação. Gente, é muito estranho. Às vezes a internet da pessoa que tá falando. Eu sumi, né? Tudo de preto. Som. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Estamos ao vivo, um canal da igreja no YouTube, diante de tudo que estamos passando, não só a nível do Rio de Janeiro, Brasil, mas sim mundial, não é verdade? É uma necessidade. Estamos em pouquíssimos números aqui só para atender e para que você não fique em casa sem palavra, né, e sem participar dessa adoração ao Senhor. Sabemos, né, que você também é adorador, que tem o seu culto doméstico, o seu culto em família, mas nós queremos estar unidos, ainda que à distância, fazendo uso da tecnologia e nos deixando assim próximos, sem correr o risco do contágio. É um momento sério para o Brasil, né, um momento sério, especial para o Rio de Janeiro, para a nossa igreja, para as nossas famílias, e eu quero te convocar a abraçar aí todos os pedidos das autoridades, né, toda a atenção devida para que possamos preservar aí os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa, o Rio de Janeiro, do coronavírus, dessa preocupação que tem nos assolados. Mas eu quero começar com uma palavra profética dizendo que o nosso Deus é um Deus poderoso e nos garante a vitória, né? Por isso estamos aqui com uma palavra de Deus em mãos. Eu queria que você abrisse no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 5 e 6. Para que o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado, tá certo? Talvez hoje seja somente 1 hora de culto, de programação, mas nós queremos adorar ao nosso Deus de uma forma diferente das outras, né? De ter todo o pessoal do louvor, toda a equipe, né? A igreja cheia, mas enfim, nós queremos então fazer dessa forma para que o nome do Senhor seja glorificado. Todos acharam, abriram, livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 5 e 6, que diz assim o texto: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer. Porém, ainda não é o fim. Então, Deus está administrando tudo na mais perfeita ordem, no seu poder, né? Nós que ficamos muito preocupados, né? Hoje estava ouvindo o ministro da Saúde também falando para que você mantenha, preserve o seu emocional, não entre em pânico, porque abalando o teu emocional, a sua imunidade, a nossa imunidade vai cair, vai abaixar, e aí ficaremos mais suscetíveis a esse vírus. Então, que você possa estar tranquilo nesta noite, em casa, com a sua família, para adorar o Senhor. Lembrando os amados que acima de 60 anos fique
em casa. As autoridades têm pedido isso. As crianças, então, não venham para a igreja, não é o momento, tá certo? Estamos só aqui para fazer essa transmissão ao vivo aí para você, para que você possa estar conectado conosco para adorar a Deus. Você que está gripado, resfriado, com tosse, dor de cabeça, né? Fique em antena com a sua família, fique em casa, tá certo? Você que tem problema cardíaco, tem diabetes, né? Ou com algum problema pulmonar já crônico, ou já vem com esse problema há algum tempo, também fique em casa, fique de repouso, tá certo? Fique de quarentena nesses inicialmente 15 dias que o governo pediu, mas que nós estamos para adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Lembrando que nós oramos 3 vezes de joelhos por dia, né? Eu queria pedir então que você em casa aí se ajoelhasse, né, para que o nome do Senhor, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, né? E aqueles que trabalham e estudam, né, são duas fases de oração. Se bem que nós estamos passando um momento que não estamos estudando, né? O governo tomou essa medida para preservar e nós queremos levar isso muito a sério. Então nós vamos orar, lembrando que na nossa casa pode orar. Então 3 momentos de joelho, nós vamos orar aqui em pé mesmo, como estamos. Quando acabar o culto aqui, nós faremos a nossa oração de joelhos, depois da transmissão. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar em tuas mãos a tua igreja, a igreja que está em casa, nas suas casas, obedecendo às autoridades, pedindo, meu Deus, meu Senhor, que tu venha agir com providência. A tua palavra diz que ainda não é o fim. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida de cada coração, de cada preocupação. Não deixa o desespero chegar até o nosso coração, a nossa tenda. Ó Deus, preserva a nossa imunidade. Queremos estar, ó Deus, sadios fisicamente. Ó Deus, e também, Senhor, com o nosso emocional sadio para resistir todas essas coisas. Me lembra no início da igreja, onde era um número muito pequeno de pessoas. Ó Deus, tu faz o nosso coração voltar a esse tempo e lembrar, ó Deus, que até aqui tu tem nos ajudado. Dá sabedoria aos nossos governantes, do presidente, Senhor, do maior ao menor, Senhor, do presidente ao enfermeiro, aquele que nos atende quando chegamos no hospital, numa clínica, visita cada hospital, Senhor, visita, ó Deus, o que o governo tem preparado para receber o povo, Senhor, que porventura possa estar infectado. Glorifica o teu nome, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te pedir que tu venha estar, ó Deus, com cada autoridade desse país. Venha ser com cada médico dessa nação, com cada enfermeiro, Senhor, com cada chefe de enfermagem, com cada auxiliar de enfermagem. Senhor, em todos, ó Deus, em todas as áreas que a medicina pede, derrama sobre nós o bálsamo do amor, do zelo, do cuidado, do respeito pelos nossos idosos, Senhor, em nome de Jesus. Que um possa ajudar o outro, que um possa, Senhor, abraçar a distância, meu Pai, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor e a ti toda adoração. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos no tempo da tecnologia, que possamos te adorar daqui, junto com os teus servos que estão em casa, e nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio, passeie neste lugar, porque queremos te adorar na beleza da tua santidade. Que haja uma palavra poderosa que atinja os corações, que a tua igreja esteja em casa reunida e anseie por esse momento de adoração, esse momento de estar na tua presença.
A Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Me lembro na Tua palavra em Eclesiastes capítulo 3, se eu não me engano, versículo 5, que diz que há tempo de afastar, de abraçar. A Tua palavra é perfeita. Nós amamos a Tua palavra, nós amamos o Teu ensinamento. Recebe a adoração da Tua igreja. E nós te pedimos, Senhor, que entre nós, ó Deus, esse mal não chegue até a nossa tenda, não chegue até a Tua congregação, para o louvor da Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado. Por isso que estamos aqui, porque, Senhor, uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Nós confiamos no Senhor dos exércitos e queremos com responsabilidade ser obediente às nossas lideranças, fazer, ó Deus, tudo que é necessário, tomar as medidas cabíveis para que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, amém. Amém, vamos adorar o Senhor. Quem chegar, quero pedir sempre o diácono Sebastião que oriente aí lavar as mãos, sempre está ali na frente já, né, que vale mais, como foi dito, mais preventivo do que o álcool gel, né? O álcool gel entra em segunda parte, mas lave bem com sabão e assim vamos glorificar, cada um com o seu microfone, tá certo? Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença pelo fogo, não temerei na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém?
pra salvar, um pacto pra selar. Silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração. Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar. Silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração. Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim
se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Ou se ganha de graça ou recebe, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, estamos ao vivo, isso é maravilhoso, né? Foi orientando os amados que chegassem para lavar as mãos. Agradeço o louvor. Vamos só ajustar para ficar os microfones e a distância, né? 1 metro, 1,5 metro aí distante, que para ficar legal, em nome de Jesus. Chegou o momento dos nossos dízimos e ofertas. Mas, como estamos nessa situação, alguém quer dizimar, ofertar? Temos pouquíssimas pessoas aqui. É só ir lá atrás e depositar. E você que está em casa, que tem seu dízimo para entregar, nós domingo estaremos passando o número da conta, que esse, como falei, foi um teste. Luiz, eu não esperava que o Luiz fosse conseguir preparar tudo hoje, mas ele é bom, ele é rápido.
e para minha surpresa. Então, domingo estaremos passando o número da conta e também não pode, né, evitar também sair e ir ao banco, se você desejar, um oficial irá na tua casa, tá certo? Estamos como foi decidido com os oficiais. Mas fique à vontade, Deus está no controle de todas as coisas. Sabemos que o dízimo é bíblico, tá certo? Então, vamos passar essa parte. Amados, eu não pensei que fosse trazer tanta alegria, né? E só a gente aqui para gravar esse culto, para sair ao vivo para vocês, estamos ao vivo, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas eu não pensei que fosse trazer tanta alegria. Que alegria que ver que a igreja do Senhor se mobiliza, né? E que apesar de distante, estamos juntos para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos entrar agora no momento da palavra, mas antes eu queria fazer mais uma oração, em nome de Jesus. Você que está em casa, quer orientar, tá certo? Às vezes o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, esse grupo de 60 anos para cima, né? Ah, eu quero ir à igreja. Não, uma igreja está indo até a sua casa através desse canal no YouTube, nosso canal. Esse é uma nova era e um novo tempo da gente. Cultue em casa, cultue com a família. Aproveite esse momento para curtir, para conversar, do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. E hoje você tem a garantia do sangue do Cordeiro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a nossa vida. Por isso que estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que tu visite cada lar. Ó Deus, visite, Senhor, cada lar da tua igreja, em especial essa noite também, esse lar, essas casas que estão ao vivo, que estão conectados, que estão nos assistindo nessa hora, aquele que está, Senhor, sem esperança, visita com poder e glória, aquele que está desanimado, meu Deus, anima em nome de Jesus, glorifica o teu nome, aquele que está afastado, Senhor, faz sentir saudade desse tempo, Senhor, que aprisiona Israel. Ó Deus, livra de todo vício, meu Deus, livra de tudo aquilo, Senhor, que desagrada o teu coração. Nós queremos estar livres para te adorar, para bendizer o teu nome, para te exaltar. Nós queremos declarar que estamos livres nesse tempo de ficar, ó Deus, confinados, de ficar em casa, ó Deus, nesse tempo de curtir a família ali, de ficar, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, abençoa as famílias da tua casa, visita cada um segundo a necessidade, meu Deus, em nome de Jesus. Conscientiza o teu povo que o momento é sério, o momento é crítico e que nós precisamos nos posicionar para que o teu nome seja engrandecido e exaltado. Assim oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Quero chamar o diácono Lins, está com a palavra nessa noite. Oi. A paz do Senhor Jesus. É ao vivo, gente. Tem que acontecer essas coisas. Que é para mostrar para vocês que é ao vivo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Amém? Agradeço a oportunidade. Aliás, eu não sei se eu agradeço a oportunidade. Eu digo para o pastor que as pernas estão tremendo mais ainda, né? Porque está filmando. É uma novidade para nós aqui, mas, como disse o nosso pastor, em relação à situação em que se encontra, precisamos realmente cuidar dos nossos irmãos em Cristo, e muitos dos nossos irmãos realmente não podem estar aqui conosco na igreja, e vamos nos adaptando à modernidade, né? Talvez para alguns já era mais do que na hora da nossa igreja estar transmitindo os nossos cultos, mas
Nós aguardamos sempre que o Senhor nos conduza para fazer a vontade dEle. Amém? E como hoje é um dia especial, né? O pastor me entregou bem mais cedo o microfone. Acho que dá para ir até meia-noite, né? Sim, graças a Deus. Antes de começar, quero convidar os irmãos a orar, para que o Senhor possa nos cobrir com bênçãos e com a sua palavra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças. Pai querido e amado, te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor. Eu em particular, Pai querido e amado, te agradeço porque sempre que o Senhor me concede o privilégio de estar aqui, pregar, trazer ser o vaso em tuas mãos, Senhor, o Senhor descortina para mim e trata o meu coração com muito amor e carinho. Te agradeço por isso. E sei que a palavra que o Senhor colocou no meu coração é tão importante e válida para os teus irmãos quanto foi para mim, Senhor, para os teus filhos e teus servos. Obrigado pela tua igreja neste lugar, pela reunião dos teus santos. Obrigado por todos que estão nos acompanhando agora, Senhor, nas suas casas. Te pedimos em nome de Jesus, abençoe o Senhor, continue com a sua poderosa mão sobre a vida de todos eles. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar os meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes e também em casa, que abram as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6 e 7. Vamos trabalhar um pouquinho nesses dois capítulos. Capítulo 6, a partir do versículo 17. Josué, capítulo 6, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. No 18. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Obrigado, diácono. Porém toda a prata, no 19, e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então vemos aqui, a partir desse versículo do capítulo 6, Josué trazendo uma orientação para o povo antes de invadir Jericó, avisando ao povo que havia uma orientação do Senhor em relação àquela invasão, assim como havia tido uma orientação de como fazer a invasão, avisando ao seu povo que aquela cidade para o Senhor era anátema, e avisando ao seu povo que daquela cidade as primícias que o Senhor havia ordenado não poderiam ser cobiçadas ou retiradas por absolutamente ninguém, e avisando ao seu povo que aquele que o fizesse seria anátema. Quero pedir aos irmãos que continuem a leitura a partir do capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Continua a palavra dizendo: enviando, pois, Josué a Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avé, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram, no versículo 3, a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Versículo 4. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, dos quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e reteu-se, tornou como, e feriram-nos a descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Amém? Essa é uma palavra de conserto. Assim trouxe o Senhor o meu coração. Vimos que houve uma orientação em relação ao comportamento do povo que ia invadir a cidade de Jericó, em relação a tudo que existia na cidade, e o que Deus
via naquela cidade. Houve uma orientação do que fazer, como fazer e o que preservar e por que preservar. Mesmo assim, no capítulo 7, nós vimos que a palavra registra que os filhos de Israel foram anátemas para com o Senhor. Vimos aqui que um pequeno grupo não conseguiu subjugar uma pequena cidade. E entendemos aqui que existe algo de estranho para que isso não acontecesse. No decorrer da mensagem do capítulo 7, nós vemos que Josué, ele tomou a atitude. No versículo 6 ele diz: então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E no versículo 7 ainda diz: disse Josué a Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nós contentáramos com ficar além do Jordão. Ah, Senhor, versículo 8, que direi, pois, a Israel? Virou as costas diante dos seus inimigos. Versículo 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás do teu grande nome? Veja a preocupação de Josué. Se colocou, como já era costume do povo, quando sofriam alguma perda ou quando eram humilhados de alguma forma, rasgar as vestes e se colocar em posição de humildade perante o Senhor. E a resposta do Senhor foi exatamente essa. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediu o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que o Senhor me trouxe um título para essa mensagem: derrota na terra da vitória. Eles estavam na terra da vitória. Essa derrota para Ai foi a única derrota militar que o exército de Israel sofreu naquele lugar. Primeira e única. E o Senhor, quando chama a atenção, Ele não diz que uma pessoa errou, Ele diz que todo o povo dele errou. É curioso que quando Moisés fala sobre essa terra, em Deuteronômio 11:11, ele diz assim: uma terra de montes e de vales. Parece que ele está fazendo só uma comparação em relação à topografia daquele lugar, Canaã, comparando com a do Egito, né? Onde não existem tantos vales nem tantos montes, em relação a Canaã. Nós podemos fazer um paralelo em relação à vida de fé dos nossos irmãos em Cristo. A nossa vida de pé. A nossa fé, a nossa vida, a nossa herança em Cristo Jesus, a nossa caminhada, ela é exatamente assim. Tem momentos em que nós estamos vivendo o pico da nossa relação com o Senhor. E haverão momentos em que nós estaremos também descendo do pico e passando por vales. Precisamos entender que não existe vale sem pico. Então, existirão momentos em nossas vidas que estaremos no alto, em alguns momentos que nós estaremos lá embaixo. Só que nós precisamos entender por que essas coisas acontecem. Precisamos compreender por que essas coisas nos são colocadas. Primeiro, o Senhor quer realmente nos provar, nos testar, nos ensinar, e escolheu esse tipo de ação, que nós passássemos por tribulações. Agora, existem outras que são absolutamente colocadas em nossa vida por nossa própria conta e risco, porque somos desobedientes ao Senhor, porque não ouvimos o seu pedido, não atentamos para a sua vontade e necessidade, e absolutamente abrimos mão de sermos servos dele, obedientes. Foi o que aconteceu com o povo dele nesse momento aqui. Primeira coisa que nós precisamos entender é o pecado, o pecador, na verdade. Vamos começar pelo pecador. Em Eclesiastes 9:18, a parte B diz assim: porém, um só pecador destrói muitos bens. Jamais subestime o estrago que uma só pessoa, longe da vontade de Deus, desobediente ao Senhor, pode fazer à congregação dos justos. Foi exatamente isso que esse homem Acã fez. Ele cobiçou, ele desejou, ainda que o Senhor tinha dito que não era para fazer, e todo o arraial foi prejudicado por causa disso. Toda a Israel sofreu por causa disso. 2 Samuel 24, vamos abrir as nossas Bíblias.
A desobediência do rei Davi, ao realizar um censo, sem a permissão de Deus, custou a morte de 70.000 pessoas. Amém? 2 Samuel, ao final, capítulo 24. E a ira do Senhor, 24, versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe, disse ao rei: multiplique, Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes quanto agora, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos de Joabe, pois saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Veja que não houve uma ordem do Senhor para que isso fosse feito. E Joabe ainda aconselhou: só, pode pegar esse povo, você já tem aqui, multiplicar 100 vezes. Não precisa fazer isso. Mesmo assim, havia sido colocado no coração do rei Davi esse desejo de enumerar o povo. No versículo 10, 24, 10. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. E levantando-se, pois Davi pela manhã, veio para lavrar ao Senhor o profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, a Gade a Davi e faz-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nós nas mãos do Senhor, porque muito são as misericórdias nas mãos dos homens, não caia eu. Então o Senhor Davi, rei Davi, escolheu cair nas mãos do Senhor. E no versículo 16 nós vemos que diz assim: estendendo, pois, o anjo as mãos sobre Jerusalém para o destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna. O Senhor então usou um anjo, desceu a sua poderosa mão sobre o povo, porque o rei havia procedido loucamente. Assim mesmo também fez Jonas, né? A recusa de Jonas em obedecer a Deus fez afundar o navio. Deus falou para Jonas para ir a Nínive, ele se negou a fazer isso, comprou uma passagem e entrou no navio. Muitas coisas passaram os homens naquele navio porque Jonas estava ali, até o momento em que Jonas declarou: é por minha causa que isso tudo acontece, e ele foi atirado ao mar. Quase o navio vai a pique. A igreja hoje deve vigiar com diligência, porque nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, assim está escrito em Hebreus capítulo 12, 15. Porque Deus colocou a culpa de um em todos. Por que Deus pegou um homem e colocou a culpa em todos? Primeiro precisamos entender: existe um pecador. Acã cometeu o pecado, ele errou, procedeu loucamente, desobedeceu ao Senhor, não fez aquilo que o Senhor já havia orientado. Mas por que o Senhor não cobrou apenas dele, cobrou de todo o arraial? Porque Israel era só um povo no Senhor, não era mais um conjunto de tribos, não era mais um grupo, clãs e famílias, indivíduos. Deus já habitava com ele, já era o povo escolhido por ele, eles já eram separados pelo Senhor. E era isso que faziam dos israelitas o povo especial de Deus, porque Deus habitava com eles.
vivia com eles, estava com eles. Êxodo 19, 5, 6 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja que o Senhor já havia separado o seu povo e queria que o seu povo andasse conforme a sua orientação e obedecesse a sua vontade. Assim como nós hoje somos povo separado do Senhor, somos co-herdeiros em Cristo, sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos permite isso. O Senhor do seu sublime trono, quando nos olha, nos vê por causa do sangue do seu Filho sobre as nossas vidas. Por causa disso, também somos separados nesta terra. Precisamos também proceder, agir e fazer aquilo que o Senhor determina para as nossas vidas. Ainda que, como este homem viveu naquele momento, uma tentação de ver algo extremamente valioso, nós vivemos hoje vários tipos de tentações. As propostas vêm, não é assim que nós cantamos várias vezes? Precisamos resistir, precisamos dizer não. Precisamos entender que nós somos esse povo separado aqui na terra também. Precisamos entender que nós somos especiais, porque Deus habita em nós. Amém? O Deus de Israel caminhava no meio do povo, e portanto o arraial precisava ser mantido santo. E olha que ele disse exatamente isso em Josué 6:7. 6:17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros enviados. Então, somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel. O próprio Senhor já havia dado a dica: eu vou cobrar de todo mundo. Então cobrem uns dos outros. Sei que vamos estar naquela luta da guerra, espada para lá, espada para cá, mas se vê o irmãozinho fazendo alguma coisa que não é correta, dá uma cutucada. Não, o Senhor falou para não catar isso não, deixa aí. Por que isso? Para o Senhor, aquele povo separado não podia ter nenhum pensamento de dissensão, nenhum comportamento diferente daquilo que ele havia determinado. Qualquer um que desobedecesse a Deus profanaria o acampamento. E esse ato comprometeria o relacionamento do povo com o Senhor e entre eles mesmos. Qualquer um que profanasse, qualquer um que errasse, qualquer um que não seguisse a vontade de Deus estaria desobedecendo ao Senhor. E desobedecendo ao Senhor também traria discórdia entre eles mesmos. Como aconteceu, o povo foi, o Senhor estava insatisfeito e eles perderam a próxima batalha. Amém? E assim nós falamos sobre o pecador, entendemos um pouco o que aconteceu, qual foi a situação. Agora, o pecado, o que foi que ele fez? Acã ouviu seu comandante ordenar que todos os despojos de Jericó deveriam ser consagrados ao Senhor, como nós acabamos de ler agora em Josué 6, versículo 17. E ir para o tesouro. Jericó foi a primeira vitória de Israel em Canaã. As primícias da campanha pertenciam ao Senhor. O Senhor determinou: o ouro, a prata, o ferro, isso é meu. O resto tudo é fio de espada. Provérbios 3:9 nos ensina: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Ora, era para o povo que foi à batalha estar feliz e honrar ao Senhor, separando as primícias como o Senhor já havia ordenado. Acã desobedeceu e tomou um caminho perigoso que levou ao pecado e à morte. Quais são as 3 regrinhas do pecado? Escola dominical, que os nossos filhos aprendem, nós também aprendemos. Vi, cobicei e tomei. Quero pedir para os meus irmãos e irmãs abrirem as suas Bíblias, os irmãos que estão em casa também, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 13.
Diz assim a palavra do Senhor: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus irmãos. Então, vemos aqui no livro de Tiago, e esse processo do pecado, esse processo do pecado acontece em todos nós. E Acã nos mostra exatamente isso. Vi, cobicei, tomei. Precisamos ter cuidado com as coisas que o mundo nos oferece, estão apresentadas lá fora. Não são coisas do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem muito mais para nos oferecer, o Senhor tem muito mais para abençoar a vida de cada um de nós. Então entendemos sobre o pecador, a pessoa que cometeu o pecado, homem como eu e você, que no dia a dia entende que existe o local onde nós estamos no pico com o Senhor, mas também existirão os vales que precisaremos passar. Homem como eu e você, sujeito a tentações, e precisa estar com a sua mente voltada para a vontade do Senhor, para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Precisamos entender que o que aconteceu com esse homem, esse pecado, não é apenas diligente dele, não é apenas uma exclusividade do irmão, mas acontece em todos nós, porque assim como disse o livro de Tiago, nós estamos engodados pela nossa própria concupiscência, ou seja, aquilo que habita em nós, que trabalha dentro de nós, o que nós já estudamos e aprendemos sobre o velho homem, sobre a herança adâmica que não morre, mas que ao contrário, a sua palavra, a palavra do Senhor nos ensina que batalha contra nós todos os dias. Acã cometeu erros absurdos aqui, mas erros que nós, que estamos aqui com o privilégio de sermos engenheiros de obra pronta, parafraseando meu irmão Paulo Roberto, podemos abrir a palavra e perceber que ele errou. Mas muitos de nós, às vezes, não percebemos que estamos cometendo o mesmo erro. Acã olhou, e como diz o ditado, não olha a segunda vez. E olhou mais uma vez e cobiçou. E ele mesmo declarou lá à frente. Ele disse, Josué 7, versículo 21. Quando vim entre o despojo uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda. Provérbios 4, 20 ao 27, diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixais apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a verdade dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Esse trecho de Provérbios nos mostra exatamente isso que esse homem passou. Nós vamos viver isso todos os dias. É claro que existirão coisas que nós olharemos e talvez até daremos aquela segunda olhada. Mas lembre que o Senhor falou, você peca no coração. Pode não pecar em atitude, mas peca no seu coração, no pensamento. Então, primeiro, mantenha a sua mente, seus olhos, seu desejo, sua vontade, voltados para aquilo que é do Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes, porém, seu prazer está na lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite. E se tiver com dificuldade de centrar a sua vida nisso, peça ajuda. Estamos aqui como corpo de Cristo. Precisamos entender que nós, como corpo, se um dos meus irmãos errar e pecar, eu que faço parte deste corpo, sofro com o erro e com o pecado que ele está cometendo. Sofremos como um corpo. Precisamos estar juntos. Por isso o Senhor, que tinha separado Israel, disse, Israel, não cometa o pecado. Israel vai errar contra mim. Foi Acã que fez, mas Israel toda foi responsabilizada. O homem do Senhor, que estava responsável por aquele povo, Josué, quando trouxe a mensagem ao seu povo, disse, para todos, santifica Israel.
porque amanhã o Senhor falará conosco. Então, o Senhor nos chama à responsabilidade hoje. Santifica a tua vida, santifica-te, corpo de Cristo, e o Senhor quer falar contigo. Observa o teu comportamento no dia a dia, veja se você não está olhando demais para aquilo que não pertence ao Senhor. Se é isso que está acontecendo, toma cuidado para que o processo do pecado não se acelere na sua vida, não saia apenas de um olhar e passe para um desejo em seu coração e, infelizmente, chegue a uma atitude pecaminosa. Cuide-se, nesses dias que são difíceis, cuide-se, para que você continue sendo usado como vaso do Senhor aqui na terra, como luz do mundo, como sal neste lugar. Cuide-se, para que você continue sendo visto lá fora como alguém digno de levar a palavra do Senhor que faz a diferença. Pecar, precisamos entender que o pecado jaz à porta e nós precisamos nos desviar, resistir e com a palavra de Deus em nossos lábios saber como proceder quando ele vier à tona. Cobiçou com os olhos. Acã agiu loucamente. Permitiu que esse desejo de algo que não era do Senhor, que já havia sido determinado pelo Senhor, que não era nem para o seu povo, trouxesse inclusive morte, não só para ele, mas para toda a sua família. E mais, ele achou que podia escapar impunemente. Para poder fecharmos a palavra, o Espírito Santo também pede para trazer isso para a congregação. Não há nada encoberto para o Senhor. Hebreus 4, 13. Vamos abrir? A Bíblia está colando. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, os que estão presentes, os que estão nos assistindo ao vivo, não há nada que você faça que o Senhor não saiba. Nessa noite o Senhor lhe pede, santifica, entrega para Ele, declara para Ele que você está errado, diz onde é que está o seu erro, que o nosso Senhor é longânimo, é misericordioso, Ele vai entender, Ele vai lhe perdoar, mas não fica achando que você vai passar impune do que está acontecendo. Esse homem Acã, ele só declarou depois que foi lançado sorte sobre todas as tribos, e a sorte chegou até ele. Aí Josué chegou a ele e perguntou: declara aquilo que você fez de errado. Então até o último minuto ele se manteve errado. E o Senhor não quer que vocês se mantenham, nem eu, nenhum de nós, errados até o último minuto. Acã desobedeceu a Deus só para se apropriar de uma riqueza que nem sequer ele poderia desfrutar. Muitos de nós fazemos essas coisas também. Nos apropriamos de coisas que nem podemos desfrutar, porque somos separados do Senhor. Aquilo que não é de Deus, você se apropria, você não pode desfrutar, não é para você. Se houvesse esperado mais alguns dias, ele ouviria do Senhor a ordem que passou a Josué: vai até Ai, conquista Ai e separa entre vocês dos despojos daquela cidade. Amém? Tenha paciência. Eu sei que as coisas não são fáceis nesse momento, e com essa crise que se agrava, com esse problema de saúde, esse vírus, dificultam mais ainda, mas nesse momento de crise, não devemos parar de ouvir o Senhor nas nossas vidas. Aí é que precisamos buscar mais ainda intimidade com o Senhor para nos fortalecer, porque muitos serão os convites e as propostas
para nos desviarmos do Senhor. E não procedam loucamente, como Acã. Lembrem-se de que todos nós aqui fomos resgatados pelo Senhor deste lamaçal, então não retornem para Ele. Glorifiquem ao Senhor no momento da dificuldade, glorifiquem ao Senhor no momento da adversidade. Está difícil? Adore ao Senhor. Está difícil? Leia a sua palavra. Está difícil? Ore, converse com o Senhor e Ele resgatará, Ele trará paz ao seu coração. Até aqui falou o Senhor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Coisa boa, né? Palavra de Deus. Nossa primeira experiência ao vivo. É interessante, eu estava prestando atenção. Deus, Ele trabalha. Não pense que Deus te esqueceu, abandonou o Brasil. Mas eu quero ser boca profética para a tua vida e para você que está nos assistindo aí ao vivo, que está adorando ao Senhor junto conosco. Israel, a igreja, minha família e a tua, vai passar por essa situação e vai sair mais forte em Cristo Jesus e na palavra de Deus. O Senhor quer nos tratar e começou com essa palavra. Eu tinha uma palavra ali preparada, mas como o diácono estava na escala, falei, deixa o nome dele entrar para o hall da fama. O primeiro está ao vivo. Deus é maravilhoso. E a gente ali só em oração. Interessante que no capítulo 24, versículo 21, que ele leu de Josué, de 2 Samuel, diz que Deus, Ele tornou a ter ira, né? O Senhor tornou a irar-se contra os israelitas, e aí Ele cita Davi contra eles, e para numerar o povo. Deus, Ele quer tratar, Ele quer cuidar. E o texto aqui, que bem no início, né, no capítulo 7, versículo 11, diz: Israel pecou e violaram a minha aliança. Oh, querido, essa palavra foi tremenda, maravilhosa e poderosa. Aonde você errou e violou a aliança que tinha feito com o Senhor? Aquilo que lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Tem coisas que estão dentro da nossa casa, que está guardado, tem coisas que está guardado no nosso coração, que não pertence ao Senhor, e o Senhor quer limpar a sua igreja, quer limpar o seu povo, e quer começar por nós. Que esse tempo seja um tempo de oração, um tempo de busca. Eu quero convocar a igreja a estar jejuando, em nome de Jesus, a continuar com o nosso propósito de oração, de orarmos de joelho 3 vezes ao dia. E eu queria separar você, convocar você, né, te pedir nesta noite que você também proponha aí. Vamos começar com um jejum por semana. Os oficiais e os líderes vão até mais, mas você com um jejum por semana, faça com a sua família. E eu quero convidar você em nome de Jesus. Para domingo, teremos um outro encontro, né? E eu quero convocar você. Domingo, acesse o canal no YouTube, ICPA ao vivo. Fácil. Passe para um amigo, passe para alguém da igreja que queira assistir, né? Nosso culto para a família às 19 horas. Então, domingo se aproximou, capricha, mas você está em casa. Agora, o que é de Deus, o que é do homem, é do homem. Se é para Deus, eu quero que você separe esse tempo para Deus, ainda que esteja na tua casa, mas não deixe que nada tome o lugar do Senhor, né? Não deixe que nada tome o lugar do Senhor. Que às 19 horas de domingo estaremos aqui de volta e você tem um encontro conosco, tem um encontro aí com a igreja para adorar e cultuar o Senhor em casa. Às 19 horas, fácil, né? É só acessar no YouTube, acesse ICPA
ao vivo, e você vai chegar no link e aí vai estar ao vivo conosco, fácil, e nós queremos agradecer aí a sua atenção e pedir que sejam dias de orações e de cultuar o Senhor, mas que o Senhor tenha a primazia do nosso coração, tá certo? Vamos orar a Deus agradecendo pela noite, pela primeira transmissão, vamos pedir que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, te pedir que o teu nome venha a ser glorificado, nos abençoa para o louvor da tua glória, nos leva em casa, esse pequeno número que aqui estamos, guarda, Senhor, não faça com que esse mal chegue até a nossa casa, em nome de Jesus. Ó Deus, perdoa-nos, como o teu servo falou, uma palavra tremenda, uma palavra de reconciliação, uma palavra de conserto, arranca da nossa vida, tira da nossa casa, aonde a tua luz entra, Senhor, as trevas têm que sair, nós queremos tirar tudo que pegamos, tudo que fizemos, tudo que desagradou o teu nome, e queremos lançar fora para o louvor da tua glória. Te pedimos, Senhor, que seja dias de oração, dias de busca, dias de obediência às autoridades, dias de permanecer em casa, também dias, ó Deus, de comunhão contigo, dias de paz entre as famílias, dias que o teu nome será glorificado, que as famílias serão mais unidas, que tu vai fazer milagres, que tu vai fazer coisas grandes e tremendas. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Israel. Israel aqui presente, Israel que está em casa pela internet. Que as doces consolações do Senhor, a graça redentora do Senhor seja sobre a tua vida e a tua casa. Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, seja sobre o teu lar, seja sobre este país nesse momento difícil, seja sobre toda Israel de Deus espalhada pela face da terra, hoje e sempre. E a igreja que ama o Senhor, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.